Harun al-Rashid foi o maior califa da Idade Média. Seu nome quer dizer Arão o Justo. Seu reinado foi um verdadeiro zênite do califado abássida e foi o início da chamada Era de Ouro do islamismo. Foi no seu reinado que se tem o famoso conto das 1001 Noites, a icônica coletânea de contos populares que imortalizou o califa sunita na cultura popular e sedimentou a memória mundial do personagem real retratado nesta obra. Harun al-Rashid nasceu na província de Teherã, portanto, ele era persa. Seu reinado durou entre os anos de 786 a 809, numa época marcada pela prosperidade científica, cultural e religiosa do Islã. Harun al-Rashid foi também o fundador da lendária biblioteca chamada de Bait al-Hikmah, que quer dizer Casa da Sabedoria. Desde cedo, Harun al-Rashid recebeu uma vasta formação intelectual, sendo educado em história, geografia, retórica, música, poesia, economia e ensino religioso. Ele também recebeu treinamento físico e militar, que o tornaram um excelente guerreiro e mujahid. Mujahid é o guerreiro religioso muçulmano. O califa Harun al-Rashid dominava as artes da esgrima, arquearia, equitação e estratégia de guerra. Quando se tornou califa, por volta de seus 20 anos, e no mesmo dia em que se tornou pai de seu primeiro filho, Harun al-Rashid era descrito como um jovem alto, de boa aparência, magro, porém forte. Na ocasião de sua ascensão ao trono, o califa organizou as orações das sextas-feiras na grande mesquita de Bagdá, capital e centro político comercial de seu império. Ele foi aclamado com o título de Amir al-Mu'minin, que quer dizer comandante dos fiéis, e também líder teocrático de um vasto império. Seu governo rivalizava com a própria Constantinopla. Mais tarde, a ultrapassaria e se tornaria a maior cidade do mundo em sua época. Isto muito antes da Revolução Industrial na Inglaterra. O reinado do califa contava com mais de 2 milhões de habitantes, ofuscando até mesmo as glórias da antiga Roma, que contava com mais de 1 milhão de habitantes. No governo de Harun al-Rashid, os abássidas estabeleceram embaixadas e firmaram relações diplomáticas com potentados que iam do Império Carolíngio de Carlos Magno até o Império Chinês da dinastia Tang. A soberania do governo de Harun al-Rashid era de invejar até mesmo o poderoso rei Carlos Magno, pois, apesar de competente, o rei Carlos Magno era um soberano de uma nação fundamentalmente agrária, rudimentar, analfabeta, atrasada e subdesenvolvida, enquanto o reinado de Harun al-Rashid era desenvolvido, refinado, super organizado, avançado e tecnológico. Uma das provas disso é a diferença nos presentes trocados entre os monarcas. Carlos Magno deu de presente ao califa mantos frísios coloridos, bons cavalos espanhóis e cães de caça de notória qualidade. Já Harun al-Rashid deu de presente ao imperador Carlos Magno sedas, candelabros de bronze polido, perfumes, bálsamos, um jogo de xadrez em marfim, uma tenda colossal com muitas cortinas coloridas, um elefante chamado Abu Abbas e um relógio d'água que marcava as horas, tombando as bolas de bronze em uma tigela e com cavaleiros mecânicos. Um era para marcar a hora do dia, surgindo de portas dentro do mecanismo do relógio sempre que as bolas caíam, acompanhados de sons que provavelmente devem lembrar as caixinhas de músicas dos tempos modernos. Tão rudimentares que eram, e também surpresos, os europeus ficaram abismados com o mecanismo tão avançado. Eles pensaram que este instrumento, ou seja, o relógio, operava por algum tipo de magia. Eles não tinham noção de tecnologia. Desnecessário dizer que todos os outros presentes despertaram um grande fascínio entre os observadores do reinado de Carlos Magno.
O Conto das Mil e Uma Noites, que muitos pensam que é um conto árabe, na verdade é um conto persa. E este conto persa deixou o já famoso califa Harun al-Rashid mais famoso ainda. Ele foi, de longe, o maior soberano de sua época, ofuscando até mesmo o grande imperador Carlos Magno. A morte de Harun al-Rashid foi seguida por um período prolongado de guerra civil, e o tão poderoso califado abássida permaneceria mais como autoridade religiosa sunita do que necessariamente uma potência estatal a se respeitar. Após sua morte, uma guerra civil se instaurou entre as facções que apoiavam seus filhos, pois estes lutavam um contra o outro para ascender ao trono. E seus filhos que protagonizaram esta guerra civil são Al-Amin e Al-Mamuni. Após um longo período de combates e descontrole sobre o califado, a guerra civil enfim terminou com o triunfo de Al-Mamuni após o cerco de Bagdá. O Conto das Mil e Uma Noites é um dos maiores contos épicos da mitologia persa de todos os tempos, como também um dos maiores contos épicos da história do mundo. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.